Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ouvir da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos alimenta, nos ajuda na caminhada, ajuda-nos, Deus, na transformação, para que possamos seguir como discípulos de Cristo, servos de Deus, e que possamos, Deus, ouvir a Tua Palavra nesta hora. Espírito Santo, vem e visita-nos no nosso coração, nos mantém alerta, nos mantém, Senhor, com esse desejo de ouvir a Tua Palavra, esse desejo de mastigar estas palavras e, Pai, podermos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, Senhor. É o que eu te peço. Abençoa os irmãos que nos assistem através da internet, que a Tua presença também possa se achegar a cada lar, a cada necessidade, e que o Senhor hoje possa ser resposta na vida daquele que se encontra, Deus, pedindo para que o Senhor fale, para que o Senhor dê algum sinal, para que o Senhor dê alguma direção. E eu acredito na atuação do Teu Santo Espírito, e eu acredito nas respostas, Deus, daquele que pede, daquele que suplica. E por isso, Senhor, vai de encontro a cada um, seja aqui ou seja através da internet, em que tempo for, Deus, porque a Tua Palavra, sempre que ela é pregada, ela é poderosa e pode transformar vidas. No nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, Senhor, amém. Bem, nós temos construído aqui essa ideia desse salmo evangelístico de Davi, que é o salmo de número 103, o salmo mais evangelístico de todos. E ele é muito interessante, porque neste salmo, a construção de Davi aqui, ele está nos mostrando, primeiramente, quem Deus é no salmo. A construção é mostrando quem é esse Deus poderoso, como o próprio Edu falou, qual é a grandeza de Deus para você? Como é que você vê Deus? Porque Ele continua sendo grande, você não vendo ou vendo. A questão é para você, como o Edu falou aqui. Para você, qual é a intensidade de Deus na sua vida? E a outra que Davi ele trabalha aqui é quem nós somos. Porque há uma grande diferença em quem Deus é e quem nós somos. Porque até para nós pensarmos de nós mesmos, muitas vezes nós batemos cabeça com a gente mesmo. Nós temos problema com a gente mesmo. Porque isso é o ser humano. E hoje nós vamos continuar falando dessas figuras de linguagem recheadas nesse salmo, que Davi ele utiliza, e hoje ele vai usar mais 3 figuras de linguagem. E só para a gente entender aqui, que são figuras de linguagem de comparação que ele vai usar, ele vai comparar, ele vai pegar coisas da época dele, coisas que ele tinha certa habilidade, e ele vai começar então a fazer essa comparação com a gente. Talvez se o Davi hoje fosse fazer essas comparações, seriam outras coisas que ele estaria usando. E aqui é interessante porque, abra no Salmo 103, só para a gente pegar a linha de lógica. Salmo 103, lá no verso 13 em diante, o nosso foco hoje é versos 15 e versos 16. E que fala da gente, que fala de mim e que fala de você. Salmos 103, versos 13 em diante. No verso 13 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Em algumas versões vai ter: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, foi aquilo que eu falei. Deus, a promessa aqui da paternidade de Deus é que nós vemos Deus como esse nosso pai. Nós precisamos ver Deus em sua grandeza como pai para a gente. E depois, verso 14, que foi o que trabalhamos na semana passada, que diz: pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. E aqui, na semana passada, falamos que Deus ele é pai e Ele também é criador. Veja a construção de Davi. Ele foca em Deus, ele diz quem Deus é, ele começa agora a focar e olhar para a nossa estrutura e quem nós somos. Mostrando, se você olhar, por exemplo, para o Sermão do Monte, que eu tenho trabalhado,
nas primeiras partes do Sermão do Monte, vai ser essa ligação que a gente tem com Deus. Sem Deus, sem ligação com Deus, não existe transformação. Nós vamos gerir a nossa vida, fazer as coisas como seres humanos normais. Agora, com Deus, nós vamos gerir as nossas situações, as nossas vidas, com a atuação de Deus em nós. Então, a direção do Espírito Santo, a referência de Jesus como seus discípulos, e Deus Pai sobre a nossa vida. A Trindade agindo poderosamente na vida daqueles que se deixam, daqueles que temem a Deus e deixam ser usados pelo Senhor. Então, essa segunda ideia aqui, de um pai e criador, só para a gente partir daí, dá a ideia que eu falei na semana passada, de fragilidade. Olha como a gente é frágil. Ele fala, nós somos pó. Não podemos nos esquecer que nós somos pó. E a gente tem um Deus aí que é pai e ele é criador. Os pais, para quem é pai aqui, conhece muito bem seus filhos. E quando eu falo pais, agora a gente estende as mães também, porque é um conjunto, é pai e mãe ali trabalhando pelos filhos. E um pai e uma mãe conhecem muito bem os filhos. Eu conheço bem meus filhos, do modo de andar, eu conheço meus filhos do jeito de falar, sei quando eles acordam bem. Eu sei, por exemplo, quando a Sara ela levanta, que eu vejo que ela está agitada, que está alguma coisa, não está bem. Já dá para perceber. Aquele feeling lá dentro, lá no fundo do coração, à medida com que você vai crescendo ali nesse conhecimento do seu filho, porque um pai e uma mãe, à medida que ela cria um filho, ela cresce, ela amadurece. O primeiro filho é uma coisa, o segundo já é outro, e assim a nossa vida ela vai ganhando essa maturidade e essa experiência. Agora, quando os meus filhos eles eram pequenos, eu me lembro de uma coisa que todo mundo diz, e olha, lá no Brasil a gente diz batata, né? Pode contar que quando eles estão muito quietos, é sinal de perigo. Tem o quê? Problema. Quando a criança está fazendo, minha mãe falava assim, esses meninos estão muito quietos, acho que estão fazendo arte. Estão aprontando. E veja que meus dois filhos, eles nunca foram, de verdade, de me dar muito trabalho assim. Eles sempre foram, os dois, eu acredito que mais o Lucas e a Sara, entre eles de vez em quando, porque cada um tem o seu perfil. O Lucas um perfil bem forte, a Sara mais tranquila, mais sossegada. Então, ali acabava, por exemplo, dando briga um pouco nisso daí. Mas eu lembro que quando eles, como filhos, saíam fora da linha, em algum momento, e eu precisava entrar com a correção na vida deles, uma das coisas que eu e a Rose a gente sempre fez foi de conscientizá-los na nossa correção, porque precisavam, mas de conscientizá-los primeiro de quem eles eram. E a Sara é prova disso. Que é verdade, Sara. Chegava para ela e falava, olha, vocês sabem a família. Eu falava, olha o pai, olha a família que você veio, olha quem você é. Que família você faz parte. E falava para eles também das consequências, dos perigos, das suas limitações como filhos que eles eram, e das condições, da realidade, daquilo que eles estavam fazendo, como aquilo poderia interferir ou levá-los, por exemplo, na vida para seguir. Então, quando a gente corrigia, não era para que eles fizessem a nossa vontade. Um verdadeiro pai e uma mãe que ama seu filho, não é porque você faz porque você quer que ele faça isso. Não, você faz porque você sabe que fazendo aquilo é o correto, não só para ele na vida dele, que ele vai ser formado, mas também para a sociedade da qual ele faz parte. Porque muitas das coisas que a gente fala para os nossos filhos tem a ver com o amiguinho, com a amiguinha, com a escola, com o professor, com o relacionamento dele no geral. Inclusive hoje adicionou, né? Hoje a gente tem mais uma coisa, com relação à questão do mundo virtual. Agora tem mais esse problema para o pai e para a mãe que tem que saber lidar com isso, então saber corrigir e indicar qual o caminho que eles têm que fazer
para a vida. Então agora vamos ler os versos 15 e 16, nessa sequência de comparação, mais 3 comparações que Davi ele vai trazer aqui com a vida do ser humano, a minha e a sua vida. Olha o verso 15 e o verso 16, o que diz. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Olha a linha de lógica e a comparação. Outras versões, como a Nova Versão Transformadora, ela traz assim. Então vimos que a primeira ele falou de relva, falou de flor do campo e falou do quê? De vento. 3 metáforas ele usa aqui, ou vamos usar 3 figuras de linguagem de comparação, que Davi se utiliza aqui. Na outra versão, que é a NVT, ela dá assim: nossos dias na terra são como capim. Fica mais fácil para a gente entender, talvez para algum relva é uma palavra mais antiga. Como as flores do campo desabrochamos, o vento sopra, porém e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Agora vamos para outra versão, a nova versão é a linguagem de hoje, que é a nova tradução linguagem de hoje. Ela diz assim: nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. E aí veio o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém vê. Fica mais fácil para a gente entender: flor do campo, grama e vento, as 3 metáforas ou as 3 comparações aqui que Davi ele vai estar usando. Então vamos ver a primeira? Vamos ver qual que é a linha de sequência. A vida do homem é semelhante ao quê? Como é que está na tua versão? Capim, grama, relva, como? Erva. Você vê? Cada versão dá uma sequência. Agora, uma coisa, Davi ele era o quê? Primeiramente, antes dele, quando Samuel vai ali para ungir Davi como rei, o que Davi ele era? Pastor de ovelhas. Ele ia ser ungido como rei. Agora Davi, aqui provavelmente nessa etapa da vida dele, já como rei, já um homem mais experiente, Davi ele sabia muito bem, quando ele usa esses exemplos para ele, como grama, capim, relva, erva, que eram, como ele, pastor de ovelha, ele conhecia a grama, por exemplo. Como é que esse tipo de vegetação, ela cresce. Para nós, se falássemos qual é o tempo da grama, eu fui pesquisar, porque eu também não sou muito conhecedor da grama. Eu acho que a única vez que eu conheço grama, primeiro, porque eu tenho a hay fever, que é a alergia aqui, e uma das coisas que eu fico sempre checando no pólen lá, é quando que vai aparecer o quê? A grama, a hay fever da grama. Então, para mim, eu sei que quando tiver alta, quando no site lá, o website do tempo der a grama, eu já sei que vai começar a minha garganta, meu nariz. Então, para mim, a relação que eu tenho com a grama hoje é exatamente essa por causa da hay fever. Porque senão, talvez eu nem estava pensando, nem me preocupando com grama, com nada disso. Mas para Davi, ele tinha que pensar como é que ele levava, por exemplo, as suas ovelhas no pasto. E ele sabe que ele é talvez numa região árida, e você lê a Bíblia, você vai ver que os homens daquela época levavam eles para quilômetros para levar o seu rebanho para ir para um lugar que tivesse grama. E quando ele tivesse grama, ele tinha, lembra do Salmo 23 que eu preguei? Que eles fazem um circuito ali para que ela não coma toda a grama e eles fiquem sem nada. Então eles vão fazendo um pouco aqui, aí eles vão para outro, e aí, enquanto isso a outra grama vai crescendo. E diz no website que, dependendo do tipo da grama, geralmente a grama demora 4 semanas para ela dar os primeiros sinais de como ela cresce. Então, essa é a grama que Davi está falando, e ele está fazendo a referência de nós, como seres humanos, o que nós nos parecemos. Na ideia dele, é isso que ele nos leva. John Gill, que é um teólogo do século XVII e século XVIII, ele pregou há 100 anos atrás de Spurgeon, aqui do tabernáculo aqui lá em Elephant Castle. Ele, quando pregou, até falavam que por que ele não se tornou até tão conhecido como Spurgeon, porque os comentários de John Gill, quando ele faz, são comentários versículo por versículo, é imenso
o número de versículos 100 anos antes, então, de Spurgeon. E suas exposições bíblicas, no Salmo 103, verso 14, ele disse o seguinte, olha o que ele fala. A duração da grama é muito curta. Ela floresce pela manhã e é cortada à noite, e aí, quando ela é cortada, ela murcha. E é uma realidade, quando a grama ela é cortada da sua raiz, quando é passado, por exemplo, para nós, as maquininhas aí, para fazer os jardins que estão começando a serem feitos agora, a grama que sobra, em poucas horas ou em poucos dias, aquela grama, ela seca e ela morre. Já começa a nos dar uma ideia de qual é a comparação com a sua vida e com a nossa vida. O que nós temos? A nossa vida ela é curta. Agora, tem um outro expositor que chama Joseph Benson, que ele é um inglês também, que já vem na época de Spurgeon, século 18 e 19, ele diz o seguinte, olha a ideia que ele pega aqui. Ele diz, o homem é como a grama que cresce da terra, sobe um pouco acima dela, a gente não para muito para pensar nisso. A grama, ela cresce só um pouquinho. A gente não está falando de mato, tá? Nós estamos falando de grama. O capim ali. Quando ele cresce um pouco para fora da terra, e aí logo murcha e retorna à terra novamente. A ideia aqui, por exemplo, para Joseph Benson, é que mesmo que a grama ela cresça, a sua altura ela é pouca. Então, primeiro, ela é cortada e logo ela murcha. Depois, ela cresce, mas não cresce tanto. E quando ela cresce, logo ela murcha também e retorna para onde? Para a terra. Tanto a ideia de um, quanto a ideia de outro. E olhando para esse verso, nós vemos que a ideia de Davi aqui também é que não estamos falando só da fragilidade do ser humano, que foi o que nós tratamos na semana passada, mas também agora é adicionada uma outra característica à nossa estrutura humana, que é a nossa brevidade de vida. Então, além de nós sermos frágeis diante de Deus ou diante das situações, diante da vida, assim como esses dois homens de Deus trouxeram um por causa do tempo ser curto e o outro porque a grama não cresce muito mais do que isso, então a gente já olha e a gente percebe que nós também temos uma brevidade de vida. Abra no Salmo 90, verso 9. Que é uma oração de Moisés, o homem de Deus, né? Que é o título para algumas bíblias, está assim, oração de Moisés, homem de Deus. Olha o que diz no Salmo de verso 9. Vamos ver a Bíblia, como era usada esses tipos de ideias. Olha o que diz. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Algumas versões vai trazer como um breve pensamento, como um sopro, como um gemido ou como um murmúrio. A ideia aqui nesse conto, ou nessa oração de Moisés ou é um conto ligeiro, é uma figura de linguagem também, ou um breve pensamento, sabe quando é aquela historinha pouca, ou é apenas um pensamento curto, assim também é a nossa vida, alimentando também a ideia da nossa brevidade de vida. Agora Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago 4, 14. Lá no finzinho da sua Bíblia. Vamos ver os exemplos que são usados para nós. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E aí vem a pergunta, o que é a sua vida? Tiago, então, em sua carta. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vê a ideia da nossa brevidade de vida, nos fazendo ter essa noção. Agora vamos para Salmo 144. Vamos na Bíblia hoje. Correr bastante. Salmos 144. Versos 3 e 4. Vamos ver mais um exemplo. Verso 3 e 4, então, do Salmo 144. Senhor,
Que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Olha a ideia novamente, reforçando a ideia de quem nós somos. Então viu que até aqui nós estamos vendo exemplos. Agora vamos para mais um. Jó capítulo 7. Jó aqui, ele tinha perdido tudo. Todo mundo conhece a história de Jó. Perdido seus filhos, perdido os seus bens. E aqui Jó ele está agora com o seu corpo também, praticamente num estado caótico. E ele está numa agonia. Imagina uma pessoa em agonia e ele agora vai falar com relação à vida, nesse seu desespero, como ele enxerga a vida. Ele não perde sua fé, mas ele olha para a sua realidade. É importante para nós cristãos continuarmos lúcidos, é o que eu digo aqui. Sabe o que é estar lúcido? É você não perder a noção do momento que você está vivendo, porém, nessa sua lucidez do momento que você está vivendo, você continua firme com a sua fé. Mas a sua agonia, ela acontece. E na agonia nós falamos coisas. E é o que está acontecendo com Jó. E nós estamos falando de brevidade de vida, problema que a gente passa, e inclusive brevidade de situações que a gente passa. Porque na nossa vida, da mesma forma, a gente passa por problemas, alguns muito tempo, outros tempos muito curtos. E olha o que acontece aqui com Jó. Verso, então, do capítulo 7, do verso 7 ao 11, olha o que diz. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. A ideia continua aqui, tá? Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Ele não perdeu fé, ele está vivendo um momento difícil. Ele está olhando e vendo a sua situação. Parece que em determinados momentos da nossa vida, eu não sei se você já viveu isso, mas em determinados momentos da vida, a visão que a gente tem, a forma que a gente olha, é que não haverá mais tempo para a gente recuperar. Talvez pela nossa idade, o momento que a gente... já viu isso quando a gente fala, eu vou ter que começar tudo de novo? Será que vai dar para mim começar de novo? Porque Jó perdeu seus filhos. Ele está vendo a situação dele, ele está perdendo a saúde dele. E ele fala assim, será que eu tenho condição de começar tudo outra vez? E isso acontece com muitas pessoas, quando elas olham para a sua situação e elas falam assim, Deus, parece que está tudo perdido, não tem mais recuperação e está tudo acabado. E Jó, ele se encontra nesse momento, e aí segue-se o verso 8. Os que agora me veem, agora ele olhando de fora, agora ele olhando para as pessoas que estão vendo ele, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim, e já não existo. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. E verso 11, por isso não me calo. Olha agora a reação dele. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito, o que ele faz? Eu desabafo, eu desabafarei, aqui ele diz na palavra. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas diante de Deus. E eu vou falar para Deus. Quantos de nós, na nossa brevidade e fragilidade de vida, diante de Deus, não nos tornamos ou não estivemos mais ou menos nessa mesma posição, diante de uma porta fechada, sem saber a direção para tomar, diante da doença, diante da angústia, diante de uma noite daquelas que a gente luta para continuar vivo, sem saber o que a gente vai fazer no outro dia? Quantos de nós chegam diante de Deus e agora, ao mesmo tempo, mesmo nessa fragilidade, nessa brevidade da vida, sem Jó não olhando e falar assim, eu não vou ter mais filho. Agora acabou, aqui não fala mais ou menos a idade, mas a gente tem uma ideia que Jó já está assim, já é um homem maduro já, e ele pensa, agora começar tudo outra vez. E nessa brevidade de vida aqui, olha que interessante, ele no momento, ele sabe quem é o Deus que ele tem, ele até por vários momentos, ele acha, qual é o meu pecado? O que será que eu fiz? Olha, lê a história de Jó. Ele fica nessa indagação porque a gente não conhece.
nem nós mesmos, mas ele é honesto diante de Deus. E aqui ele para e diz, por isso eu não me calo. Continuo falando na minha aflição e do meu espírito eu vou desabafar, na minha amargura, a minha alma eu farei as minhas queixas, mas eu faço as minhas queixas para quem pode resolver, para quem pode. E nós olhando para a história de Jó, nós vamos ver quanto a fé dele, ela é acrescentada em Deus, e no final nós vamos ver a vitória que Deus dê. Mas pare para prestar uma atenção em outra coisa. A perda de filhos, ela nunca vai ser substituída pelo ganho de outros. Isso chama-se, quando se vem com essa ideia, isso é triunfalismo. Triunfalismo é achar que, Deus, eu não vou pensar mais nos filhos que eu perdi. Não, a gente vai olhar para trás e a gente vai lembrar que nós perdemos os filhos, mas porque eu consigo olhar para frente e olhar em Deus, eu continuo vivo na esperança de que um dia, nesse Pai, nesse Criador, eu poderei novamente voltar a rever os meus amados em Cristo. Tem até uma canção que diz, que saudade que me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. E a canção é bem antiga, ela diz assim, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei teu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança de quem tem pai, de quem tem um Criador e de quem tem um relacionamento sabendo de quem nós somos, a nossa estrutura. E quando nós temos consciência disso, nós vivemos um relacionamento com Deus completamente diferente. Isso foi aquilo que eu falei no início, quando eu falei Jesus em tua presença, acho que foi nessa música que eu comentei, de nós entrarmos na presença de Deus e que a nossa vida, ela todas as vezes tem que ser acrescentada por Deus. Não volte para trás. Se você está percebendo que a sua vida está dando passos para trás, corre para Jesus e fala, Senhor, eu quero viver experiências novas, porque cada dia que você tem contato com Deus, a sua vida ela é transformada. Cada dia que os discípulos de Jesus tiveram contato com Jesus, foram crescendo com Jesus, com os seus erros, com os seus problemas, eles tiveram a sua vida acrescentada com Deus. E vieram a se tornar homens maduros em Deus. Então, dentro da nossa fragilidade, eu acho que vocês estão entendendo até aqui, da nossa fragilidade e da nossa brevidade de vida, o que nos resta, muitas vezes, irmãos, é esse lamento, sem perder a fé. Mas é o lamento da situação, o clamor a Deus, pedindo. Isso a gente vê Davi fazendo o tempo todo. Deus, onde o Senhor está, Senhor? Senhor, venha ao meu socorro, Deus. Eu preciso do Senhor, a minha alma tem sede do Senhor, eu preciso de Ti. Isso é pedido a Deus aqui. E outra, quem passa por esse tipo de situação, há uma outra situação. Quem somos nós para julgarmos quem passa e como a pessoa passa por essa situação? A igreja está infestada de gente que aponta o dedo. Ó o pecado, olha o que a pessoa... Irmãos, esse nunca foi o nosso chamado para fazer. Você não vê Jesus fazendo isso. Você vê Jesus trazendo vida para as pessoas. Seja na sua brevidade de vida e na sua fragilidade de vida, vida para as outras pessoas. Seja um plantador de semente que germina uma boa semente e dá frutos na vida das pessoas. Não viva a sua vida de julgamentos, comparando, porque você e eu somos como a relva e como capim. Que, como disse, por exemplo, Joseph Manson, cresce desse tamanho na terra. E logo ele murcha e volta para a terra de onde ele veio. Esse sou eu e esse é você. E nessa condição, aquele que é o único e digno de julgar
e de trabalhar na vida das pessoas e olhar, por exemplo, para a vida de Jó, o que aconteceu com os amigos de Jó? Logo depois aqui, eles já começam pomposo e já começam a apontar o dedo para Jó. E a gente conhece bem a história. Até o ponto que Deus fala assim, eu não vou abençoar vocês, eu não vou, enquanto Jó não foi orar por vocês. Porque no momento que os amigos deles ficaram calados, até o tempo que eles ficaram calados, chorando com Jó, eles foram bons amigos. A partir do momento que os amigos deles abriram a boca, eles deixaram de ser bons amigos. Então seja capim, seja relva, mas seja uma relva e um capim bom na presença de Deus. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça de quem você é e da sua e da minha fragilidade. Salmo de número 39. Abra comigo. Eu acho que eu não vou sair dessa hoje da relva, eu não vou conseguir sair dela, que a gente ainda tem a ceia. Mas eu acredito que Deus está falando muito ao nosso coração aqui. Agora nós vamos ver um salmo do próprio Davi também, que tem o título assim, a vaidade da vida e algumas está, ou a brevidade da vida. Eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas o título da minha dá como a brevidade da vida. Salmo 39, versos 4 ao 7. Olha Davi aqui, para a gente mostrar como isso está acontecendo. Salmo 39, 4 ao 7. Salmo de Davi. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Olha a prova daqui de quem Davi, o que ele está falando. E só fazendo aqui um parênteses, existem horas que nós precisamos ser lembrados exatamente disso, irmãos. Não se esqueça de quem você é. Quando você lida com pessoas, quando você fala com alguém, seja realmente muito consciente em Deus de quem você é, para que nós possamos entender o próximo. E aí ele continua no verso 5, dizendo, deste os meus dias o cumprimento de quanto? Eu não sei como é que está na tua Bíblia. 1 palmo está na minha. Já imaginou? Olha, ele fala assim, deste o cumprimento para a minha vida, o tamanho, 1 palmo. E aí ele continua, a duração da minha vida é nada diante de ti, diante de Deus. De fato, o homem não passa de um sopro, novamente falando de brevidade de vida. Fragilidade aqui. Verso 6, sim, cada um, ou cada dia aqui, vai e volta como sombra. O dia é assim, começa daqui a pouco, a gente já está terminando hoje. Amanhã começa outro dia e vai acabar novamente. Olha o tempo, vai e volta como sombra. E em vão, olha o que diz, se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Que paulada na gente. Que paulada para a gente parar para a nossa correria de vida, tudo que a gente está falando e fazendo, sem se esquecer de quem é Deus. E Davi, ele fala que ele mostra exatamente isso. A Bíblia está cheia. Quando eu olho para o Salmo 103, é impossível de eu não olhar para tantas histórias que a Bíblia tem. E exemplos que a Bíblia nos dá. Parceiros da Bíblia está sendo história após história, porque quando a gente olha para Reis e Crônicas, é o tempo todo histórias, e cada história que a gente fala assim, não, mas como é possível o cidadão fazer um negócio desse, depois de ter tanta história de Deus? Hoje é igual. Hoje muita gente tem o conhecimento de Deus, vê a palavra. Nunca nós tivemos com tanta facilidade de ter acesso à Bíblia, irmãos. É um toque de mobile, se você falar, eu não lembro que versículo que é, põe o início do versículo e escreve Bíblia, o versículo bíblico, ele vai dar o versículo bíblico para você. E apesar dessa facilidade, muitas vezes a gente perde horas na TV, perde horas num mobile phone, perde horas numa rede social, perde horas jogando jogo e não vamos olhar para aquilo que realmente vale a pena nós olhar. Não que não devemos fazer as outras, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nunca deve perder para essas coisas.
Porque se estiver perdendo, nós temos que correr para Deus e falar: Deus, nos ajuda a ganhar mais vida no Senhor. Porque os homens daquela época não tinham isso que a gente tem, irmãos. Não tinham escritos até uns anos atrás, acho que foi 1500 quando começa a Bíblia a ser impressa. As pessoas têm acesso a... Porque era só indo na igreja ouvindo o pastor falar, elas não tinham isso que a gente tem. Hoje a gente tem versão, outro dia eu já falei das Bíblias dinâmicas, palavra por palavra, as parafraseadas que a gente tem, por isso que eu trago outras versões aqui, para a gente vendo de vários ângulos. Palavras que querem dizer o mesmo sentido ali, mas que são mais, para nós soam melhor, ou temos maior consciência. E eu quero ir para mais um aqui, Oséias. Mais uma história para a gente ver aqui, é bem interessante também. Capítulo 13, enquanto você vai achando aí, vai ser do verso 1 ao verso 6. Oséias, aqui ele vai destacar a atitude arrogante, a história, o que está acontecendo aqui, ele vai destacar a atitude arrogante da tribo de Efraim. Quem é a tribo de Efraim? Efraim aqui e Manassés, eles eram filhos de José do Egito. E José do Egito chega um determinado tempo que ele leva os 2 filhos para o pai orar pelos 2 filhos e abençoar. Era normal, quando o pai estava velho, estava na hora praticamente já nos finais da vida, ele abençoava todos os filhos. E a gente sabe que ele vai fazer uma oração para cada filho e abençoar. Só que na hora que ele leva os 2 filhos dele, José leva, Manassés e Efraim, na hora ali, então, lá em Gênesis 48, Jacó, ele troca a mão, ele põe a mão direita sobre a cabeça do mais novo, e o abençoa como primogênito, e pega a mão na esquerda e coloca a mão na cabeça de Manassés, e abençoa Manassés, mas não com a bênção do primogênito. Então, o que está acontecendo? E a tribo de Manassés, desculpa, de Efraim aqui, então, ela vai acabar sendo uma tribo que se sentia assim, uma tribo importante, porque ela merecia isso, ela merecia ser obedecida, ela merecia receber esse reconhecimento, e a gente vai ver que no decorrer da história, quem vai vir dessa tribo de Efraim? Vai vir Josué, vai vir Jeroboão I, que foi o primeiro rei do norte. O tabernáculo vai ser construído ali em Siló, que fica na região de Efraim. Vai vendo a importância, essa era a importância deles na época. Talvez, se a gente fosse falar da importância de alguém hoje, seria completamente diferente, com outras bases. Mas o que está acontecendo aqui, Efraim é uma tribo que recebeu essa bênção. Mesmo que ele não fosse, o pai colocou, e é promessa, a coisa vai acontecendo. E aí, então, vai vindo, em sua arrogância, a tribo de Efraim criou problemas tanto para Gideão, que era um juiz, no livro de Juízes, e a gente vai ter para Jefité a mesma coisa. Ao invés dessa tribo ser uma bênção, a tribo ela começa a ser o contrário, ela começa a ser um problema. Então, conhece pessoas que são um problema, pessoas complicadas? Então, aquela pessoa deveria ser boa, mas acaba tomando decisões erradas. E aí, na arrogância, então, dessa tribo, ela vai criando problemas. E após a morte do rei Saul, quando o rei Saul morre, essa tribo, por exemplo, eles se recusam a se submeter ao governo de Davi. Inclusive, eles tinham uma rixa contra a tribo aqui de Judá. Mas Efraim, então, o que ele faz? A tribo abandona o Senhor. E ela começa, então, a ir para o deus Baal, para outros deuses da época, e com isso trouxe morte espiritual, oferecendo sacrifícios, bezerro de ouro, inclusive beijando os ídolos. Olha a situação que a tribo, que era uma tribo abençoada, ela chegou. Então, agora vem, verso 1, olha o que diz, de Oséias, né? Capítulo 13. 13. Eu falei 3? Eu não falei? Desculpa. Capítulo 13 de Oséias. Mas todo mundo abriu em Oséias, né? Não precisa procurar agora. Vamos lá. Olha aqui o que acontece. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração de Baal e começou a morrer.
Agora, eles pecaram cada vez mais com a sua prata, fazendo seus ídolos de metal para si, imagens modeladas e com muita inteligência. Em algumas Bíblias vai dar com habilidade, tá? Eles eram habilidosos. Todas elas eram obras de artesãos. Dizem deste povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Olha a situação deles, que eram para ser bênção, tinham a promessa de Deus, geração após geração, mas eles estavam o quê? Adorando outros deuses. Já não adoravam mais Deus, mas tinham a promessa de Deus, mas não se erguiam como Deus. Aí o profeta continua então, como voz de Deus, falando aqui no verso 3. Por isso serão como a neblina, olha só. Olha Deus falando por causa da atitude deles, olha o que Deus diz. Por causa disso eles serão como a neblina da manhã. Eu não sei como está na tua Bíblia, deve estar como nuvem, como sopro, como vento, alguma coisa assim. Como orvalho, que bem cedo evapora. Olha outro exemplo. Então, neblina da manhã e como orvalho. Sabe quando a neblina ela sai? E o sol começa a aparecer, poucos minutos depois a neblina ela vai embora, por causa do sol. E aí ele fala, ou como a palha que num redemoinho se vai de uma eira, que é a palha. Quando eles, por exemplo, separavam o trigo, não é? Eles batiam e jogavam para cima, o vento levava as cascas. Então a palha, geralmente, ela ia sendo juntada e o vento ia levando, e ela parava tudo no mesmo lugar, onde o vento, para um canto, assim, onde ela ficava. Então a comparação é exatamente isso, ela vai embora, some de vista. E aí ele continua como a fumaça que sai da chaminé. Você já viu a chaminé? Você olha de longe, você vê a fumaça, mas a fumaça chega um determinado momento que ela se dissipa, ela evapora. Essa é a comparação que Deus está falando para essa tribo por causa das atitudes deles. Então não é só fragilidade, não é só brevidade de vida que a gente tem, mas a gente também, por causa da nossa obediência, o nosso compromisso com Deus, isso afeta o nosso segmento na vida. E aqui está acontecendo com uma tribo que deveria cumprir um chamado, porque ele recebeu uma bênção, uma incumbência, porque com a bênção de Deus vem as incumbências de Deus também. O bem-aventurado que a gente está trabalhando, ele vem com condições. Nós não estamos falando só a questão da salvação. A salvação ela é pela graça. Mas o nosso compromisso com Deus diário, se essa graça atingiu a nossa vida, se nós fomos alcançados por essa graça, e se a transformação ela está ocorrendo na nossa vida, essa transformação ela tem que ser evidente para as pessoas. Estou trabalhando isso com o João no batismo, falamos isso essa semana. O fato de eu me batizar, o fato de eu chegar, do fato de eu servir, eu estar na presença de Deus, isso tem que ser demonstrado em frutos. Isso tem que ser demonstrado em frutos. E aí ele continua assim, verso 4 então. Mas eu sou o Senhor, agora, olha, falando em nome de Deus aqui, né, o profeta. E o seu Deus, desde a terra do Egito, já desde antes, ele era Deus, estava com eles. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Olha. E isso continua valendo para nós hoje. Deus continua sendo Deus, salvação de Jesus. Nós vamos participar do pão, nós vamos participar do sangue de Jesus aqui, simbolicamente, mas isso continua na nossa vida, trazendo a memória daquilo que Ele fez por nós. E essa memória ela tem que se tornar tão viva em nós, que se traduz em frutos. Nessa nossa brevidade de vida e nessa nossa fragilidade. E aí ele diz assim, eu cuidei de vocês, verso 5, do deserto, daquela terra de calor ardente, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos, e quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Olha a condição deles. Mais um pecado que Oséias aqui ele mostra, que a ingratidão da nação era a mesma velha história. Os judeus estavam contentes, ficavam felizes enquanto Deus fazia. O Edu falou isso esses dias, do acampamento. O povo estava com Deus, Deus fazia proezas, fazia maravilhas, ajudava, fazia as coisas para eles, dava comida, fazia de tudo. Bastava Moisés virar as costas, eles estavam reclamando, com o desejo de voltar para o Egito. Irmãos, a nossa vida, ela é muito curta para nós nos deixarmos ser pegos por essas ciladas. Jó
Ele sabia que a vida dele era curta, você viu no versículo, ele não conseguia ver que daquele ponto em que ele estava, na condição que ele estava perdendo todos os seus filhos, ele teria a possibilidade de virar, o que a gente diz hoje, virar o jogo. Mas hoje a gente tem o exemplo do futebol. Eu já vi partida mudar nos últimos segundos da partida. E o time que todo mundo estava dando como ganhador, foi o time que saiu perdendo do jogo. Enquanto nós temos esse fôlego da vida, nessa nossa brevidade de vida, você em Jesus continua ainda seguindo firme na oportunidade, não só da eternidade, mas na oportunidade da atuação de Deus hoje, agora. Porque nós servimos a um Deus vivo. E aqui nós vemos, para esse povo aqui, por exemplo, para a própria tribo de Efraim aqui, no Êxodo, por exemplo, também vemos isso. Quantas histórias nós vemos do povo de Deus, que chega na hora em que está tudo bem, que Deus mostrou para eles se tornam ingratos, eles se tornam reclamões, eles se esquecem totalmente de Deus, e na hora da provação, na hora da dificuldade, eles faziam o quê? Corriam para Deus. Que essas lições na nossa vida não nos deixe ser pego nisso. Não nos deixe cair nessas ciladas de nos tornarmos orgulhosos, de nos afastarmos de Deus e, por exemplo, correr para os ídolos. E a gente fala, não, mas a gente não corre para ídolos. A gente corre atrás de dinheiro, que é um ídolo. A gente corre atrás de prazer, que é um outro ídolo. A gente corre atrás de desejos para a nossa vida que extrapolam os limites de uma vida cristã. E extrapolar os limites de uma vida cristã é nós sairmos completamente fora da vontade de Deus. Por isso, irmãos, Efraim, o nome da tribo, o nome Efraim significa frutífero, fértil, aquele que multiplica. Ela era uma tribo, sim, frutífera, uma tribo que através do Jacó deveria fazer muitas obras de Deus nesse curto tempo de que cada um vivia geração após geração. Deus havia prometido bênçãos abundantes sobre José e seus filhos, e essa promessa de Deus da parte dele foi cumprida. Mas é uma pena que o povo não tenha usado o que Deus lhe deu para que eles pudessem dar glória a Deus devida de quem ele era. E como muitos hoje, se não tomarmos cuidado, a essência do homem caído volta a aflorar e sai mesmo que um pouquinho, como a grama. Ela sai um pouquinho da terra, não cresce muito não. Não é o mato não, é grama. E essa grama, às vezes, se acha no direito de se tornar maior até que Deus. Na gerência de sua vida, na gerência de suas coisas. Que nós possamos hoje, e por aqui eu paro que eu não vou chegar no outro, e eu acredito que aquilo que deveria ser falado hoje, acho que foi muito bem entendido para nós. E aqui fica então o final está bem interessante, quando ele vai falar agora do próximo. E é interessante também, porque eu fui atrás eu me encantei com as poesias dos homens antigos daqui, da Inglaterra. E eu fui buscar algumas desses pregadores, da época que eles pregavam, e tem um no final, eu quero encerrar até com a dele, que eu falei, puxa, fantástico, a linha de lógica de como nós podemos continuar focados em Deus. E esses homens de Deus, naquela época, eles não tinham todo o avanço que a gente tem. E mesmo assim, eles sabiam aproveitar bem o tempo que eles viviam, mesmo diante de toda a dificuldade.